Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom galera, é o seguinte, essa semana aqui sem jogo do Coringão, né? E então eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente pro canal aí. Eu queria que vocês deixassem no comentário se vocês acham bacana trazer esse tipo de vídeo às vezes ou não. Mas eu queria falar sobre um assunto aí que me incomodou bastante essa semana. Aliás, que incomoda todo mundo que tem um pouco de bom senso, né? Mas é justamente o fato de que tem muita gente, pelo jeito, que não tem bom senso, que não se incomoda com esse assunto, que fez eu trazer esse vídeo aqui pro canal. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do que aconteceu com o atleta do nosso rival aí, com o Luigi, e a questão do racismo. Bom, galera, é o seguinte, de cara, eu tô assistindo o Donos da Bola aqui, tá falando do Memphis Depay, foi convocado para a seleção holandesa aí, mas como eu falei no início do vídeo, essa semana aqui sem jogo do Coringão, e eu quis trazer um vídeo um pouco diferente pro canal aí, sobre o seguinte, galera, acho que todo mundo acompanhou aí, né, a questão dos atos racistas que o Luigi sofreu no jogo do Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20, e tem alguns pontos aí que eu queria trazer nesse vídeo aí, que é o seguinte, galera, infelizmente, eu vou dizer uma coisa, pra mim, isso é uma coisa que nunca vai acabar, nunca vai acabar. É uma marca muito forte na sociedade, não só no Brasil, como no restante do mundo, e até pelo jeito que várias partes do mundo tratam o problema, né? Muitos países até nem considerando o crime, o Brasil acho que é um dos poucos países aí que tem uma legislação que trata sobre o tema, que aborda o racismo como crime. Mas tem muitos países que nem é crime e eles acham que é chororô, que é mimimi. E eu vou falar sobre isso mais pra frente no vídeo, que até aqui no Brasil mesmo, muitas pessoas acabam levando pra esse lado também, tá? Tem uma questão cultural aí, galera, que é o seguinte, muitos países não consideram isso como crime. Acham que entraria na questão da zoeira, entre aspas, entendeu? Que você tá ofendendo a pessoa como se você estivesse falando, ah, seu careca, ah, seu vesgo, entendeu? Acham que seria uma forma de só tentar desestabilizar o jogador, como todas as outras que são usadas durante as partidas, xingar a mãe, xingar a irmã, enfim, né, falar, chegar pro cara, um cara que é de um time grande, chega no outro, fala que, ó a marca do seu uniforme, que porcaria que é, entendeu? A gente já teve vários exemplos disso, né? E muita gente acha que o racismo se enquadra nisso daí, como eu falei, nesses países que aonde não tem essa cultura de tratar como crime. A gente viu aí um zagueiro lendário do Corinthians aí, o Gamarra, né? Deu uma declaração aí que pra gente que entende que não é esse tipo de coisa, né? O racismo não pode ser equiparado a essas coisas. Deu uma declaração até um pouco decepcionante aí, levando pra esse lado, né? Falando que o atleta tem que ter culhão, que quando ele entra em campo, se ele vai lá e mostra a camisa para a torcida de um time adversário, ele não pode se ofender porque fizeram um gesto para ele. O racismo não pode se equiparar e entrar nessa linha de pensamento, né? O Luigi foi alvo não só de pessoas imitando macaco na torcida do Cerro, como de cusparada, enfim, de um monte de coisa, né? Mas essa declaração do Gamarra aí mostra que, como eu falei anteriormente, muitos países nem encaram isso como um crime, não é tipificado. A gente viu o que aconteceu com o Vinícius Júnior na Espanha, lá também não é encarado como crime o racismo, né? Então eles não têm nem essa visão cultural que a gente tem aqui no Brasil, de que, se eu ofender a pessoa, né, chamá-la de macaco, alguma coisa assim, eu posso ser preso, enfim, né? Posso ser sim taxado como racismo. Eu sei, tem o outro lado da moeda, né? Eu tem gente que não, para você ver como essa questão aí é tão polêmica, né? Tem pessoas que se eu falo que eu sou negro, a pessoa fala que eu nem posso falar, que, né, que só acha que é negro quem tem a pele bem escura mesmo, né? Mas essa questão aqui é tão complicada aqui no Brasil que, por exemplo,
O Gamarra, ele deu esse exemplo, né? Que quando ele jogava aqui no Brasil, ele convivia com jogadores negros, né? Enfim, ele jogou ali com o Rincon, com o Edilson, Marcelinho Carioca. E ele falou que chamava as pessoas de negão e as pessoas não se doíam por isso. E tem muita gente que quer levar para esse lado, né? De que você chamar a pessoa de negão e tal. Mas galera, mesmo eu me considerando negro, eu também entendo o outro lado, né? Que, por exemplo, no meu trabalho, eu tava conversando com meu amigo a respeito disso e ele falou que teve uma situação aonde o cara foi xingado por outra pessoa por algo que aconteceu no trabalho, né? Então, foi lá, o cara tava desrespeitando ele, ele mandou o cara tomar no cu e o cara falou que ia processar ele por racismo, que ele tava xingando por conta dele ser negro, ou seja, não foi uma ofensa racista, mas a pessoa se aproveitou disso para falar que ele estava cometendo racismo, só porque que só estava xingando ele porque era negro, entendeu? Então tem esse lado complexo da moeda também. Muita gente tem esse lado sim que se aproveita disso, só que aqui no Brasil as pessoas misturam muitas coisas, né? A pessoa pega e quer falar esse lado que tem o mimimi, né, para minimizar o problema, falar que não tem racismo, né, que não deveria tudo ser tratado como racismo, como eu acho que tem coisas que realmente não devem ser tratado como racismo, né? Vai, digamos que tem gente que quer me colocar nessa categoria aí que eu não sou negro, então tá, né? Eu sou, mas digamos para essas pessoas aí eu não sou. Eu tenho amigos negros mesmo, tipo negão mesmo, com a, né, pele bem escura. E que você sabe quando você chama o cara de negão, e aí, negão, beleza? É, tudo bom? Você tá sendo carinhoso com a pessoa, você não tá sendo racista, né? E muita gente vai falar, ah, mas você chamar ele assim, beleza. Então, beleza, um cara branco chama ele de negão também e é uma coisa normal, né? Mas você percebe quando é no sentido de você querer atingir a pessoa, quando você vai com agressividade falar aquilo, né? Então tem muita diferença de quando você tá querendo usar o termo de maneira ofensiva e de quando você tá chamando de maneira carinhosa, pra você ver como é polêmico, né? Às vezes até o tom da palavra pode mudar, né? Por exemplo, você chegar e chamar o cara de negão, você é um amigo da pessoa, e aí, negão, beleza? Super de boa, entendeu? Na minha opinião, pelo menos, né? E como outra pessoa que realmente é racista fala, ah, seu negão, não sei o quê, pode realmente estar querendo chamar de maneira pejorativa. É um assunto muito complexo. Mas só que é meio complicado, principalmente que eu falei dessa questão cultural, né? Para esses caras desses países, de repente não significa nada para eles estar chamando o cara de macaco, né? E na cabeça deles é complicado você querer colocar que aquilo é um crime. Então por isso que eu falei no começo do vídeo que eu acho que isso não vai acabar, porque vamos traçar um paralelo, né? Aqui no Brasil, né, além dessa briga contra o racismo e tal, digamos que tem, digamos não, existe também a briga contra a homofobia, né? Vamos dizer que para comparar, né, você chegar num país aonde para eles não é crime. Você vai chegar num país islâmico e explicar para eles que é crime você chamar a pessoa de tais nomes que a pessoa se sente ofendida caso ela for LGBT. E aí, entendeu? Então, até você incutir na cabeça dessa sociedade que foi toda moldada, né, de uma maneira que não acha que isso aí é crime, vai tempo, hein? Vai tempo e é que nem eu falei, eu acho que não vai acabar. Eu particularmente, eu creio que a gente vai continuar vendo muitos e muitos casos ainda iguais a esse do Luigi, até piores, porque a gente já viu, né? É só ver jogos dos brasileiros na Copa Libertadores aí contra qualquer time sul-americano, onde por ironia muitos deles, né, tem vários tom de pele também, né? Que remete a povos indígenas, inclusive. E os caras querem chamar brasileiro de macaco. Chega a ser até engraçado, mas infelizmente, né? Parece que na hora do futebol vale tudo e só
deles saberem que isso desestabiliza os brasileiros, eles usam isso sem critério algum, né? Mas também, galera, tem a questão que aqui no Brasil, se você for entrar, pega qualquer comentário de. Aliás, qualquer postagem de Facebook, de redes sociais de uma maneira geral, que estejam abordando sobre esse problema que teve com o Luigi aí, cara. E lê os comentários e vê as reações da postagem. Você vai ver um monte de gente reagindo com ha-ha-ha, comentando que é mimimi, né, entendeu? Então, aqui no Brasil eles querem misturar muito essa questão. Tem gente que coloca até essa questão do racismo pro lado da cultura woke, né? Que é vitimização, que é querer falar que tudo é melindre, que não pode falar mais nada hoje em dia, que é preconceito. Então, como eu falei, tem o lado das pessoas que sim forçam a barra, né? Que querem tratar. Enfim, eu dar a minha opinião. Tem coisas que nem eu vejo que as pessoas querer pegar palavras como. Caramba, fugiu agora a palavra. Pegar palavras como denegrir e falar que é uma palavra racista, entendeu? Se você pegar a origem da palavra, a etimologia da palavra, estudar, você vê que nem não tem nada a ver com questão de cor de pele, entendeu? Então tem gente que força a barra, mas daí tem gente que já pega isso e leva para esse outro lado querendo desmerecer, né, a pauta da briga contra o racismo. E isso aí tem em várias áreas, né? Pessoas pegarem uma pauta, trazer para dentro da ideologia política delas, para falar que defende aquela pauta, para daí pegar as pessoas que são atingidas por aquela pauta e querer trazer para dentro do seu espectro político. Eu tentei falar da forma mais genérica possível, que aí serve para ambos os lados, não vem falar que eu defendo o lado A ou o lado B, certo? E para finalizar o vídeo aí, galera, eu só queria falar uma coisa, a gente, né, como corintiano, a gente brinca, zoa, torce pro Palmeiras sempre se ferrar. Mas eu queria dizer que além, né, de que a gente até deixa de lado um pouco essa coisa de clube aí quando é uma questão, né, tão complexa quanto essa, a gente até esquece que é atleta do time rival e se solidariza, né, para que coisas desse tipo não aconteça. Mas duas coisas, galera, enquanto o Brasil, a Comebol tem nos times brasileiros a sua principal vitrine, a sua principal fonte de renda. Não tem como comparar o Brasil com qualquer poderio econômico aí da América do Sul, inclusive a Argentina, você acha que seria o segundo, tá a quilômetros de distância do Brasil, né? Então, por qualquer coisa que fosse, vamos dizer, mesmo que fosse na hipocrisia, sabe quando você tem um comércio e tem aquela pessoa ali que você não gosta, um cliente chato pra cacete. Não tô falando que o Brasil tá sendo esse cliente chato com essa questão do racismo. O Brasil tá certo, mas tô falando o pensamento da Comebol, vê se vocês me entendem. Você tem aquele cliente chato pra cacete, mas você fala assim, ah, cara, mas eu tenho que tratar bem porque é meu principal cliente. Ele compra muito aqui na loja, se eu perder esse cliente, eu vou perder uma boa parte do meu orçamento. Deu pra entender a lógica? A Comebol, tipo, deveria olhar com mais carinho, entre aspas, pra isso, porque tem hora que eu acho, sabe, que deveria ser um movimento dos clubes brasileiros de sair da Comebol, deixar a Comebol pelo menos com medo que isso acontecesse, senão vai ficar essas multinhas aí de 50 mil dólares pro Cerro Porteño, os caras pagam, não estão nem aí. E falando da Leila, né, como eu falei, a gente brinca, tal, o Palmeiras é nosso rival, tudo, mas ela teve uma postura exemplar nesse episódio aí, e ela tá buscando que as sanções não fiquem só nesses 50 mil de multa que teve pro Cerro Porteño aí, junto com a LFU, com a CBF, mandou o negócio pra frente, carta pra FIFA, para que a FIFA intervenha nisso de uma maneira mais enérgica, né? Porque a Comebol mesmo, galera, depois dessa declaração aí do presidente da Comebol, que fica até meio difícil de engolir, que ele fez essa declaração não querendo,
tirar mais sarro ainda em cima do negócio, né? Que ele tinha tantas comparações pra usar, né? Romeu sem Julieta, o cara foi usar Tarzan sem a Cheetah. Eu vou colocar um personagem que é um macaco num episódio desse, é brincadeira. Então, parabéns pra Leila. Tomara que mais dirigentes tenham a postura enérgica que ela está tendo. E principalmente aí o Corinthians, a gente sabe que é um clube que tem aí nas suas raízes a briga contra o racismo, a briga contra a desigualdade de gênero, né? Faz camisas comemorativas, não é o termo certo, faz camisas temáticas contra o racismo. Então o Corinthians também, se eu fosse Corinthians nesse critério específico, eu embarcaria nessa briga junto com o Palmeiras aí, compraria essa briga com a Conmebol, porque é difícil, apesar de eu ter falado já 2 vezes no vídeo que eu acho que é uma coisa que nunca vai acabar, não é porque eu acho que não vai acabar que é uma coisa que não deva ser combatida energicamente. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você é novo por aqui, esse canal é sobre Corinthians, né? Eu faço outros tipos de vídeo, de pós-jogo, de jogadores do Corinthians, jogos históricos do Corinthians, mas eu resolvi falar sobre esse tema essa semana aí, a data FIFA não tem jogo do Coringão, e esse tema tava engasgado na garganta aqui, é uma coisa absurda que parece que não vai ter fim, né? E eu quis dar o meu pitaco sobre o assunto aí, beleza? Valeu, galera. Forte abraço pra vocês. Se você é novo por aqui, convido a se inscrever no canal aí. Vê os outros conteúdos do canal pra ver se tem algo que você goste. E se tiver, se inscreve aí pra seguir o canal, beleza? Valeu, galera. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.